Olá, aluno, sejam bem-vindos a mais uma aula. Na verdade, a nossa última aula da disciplina de auditoria e perícia. Bom, aluno, vamos iniciar a nossa aula de hoje com uma linha de pensamento, se nós podemos dizer assim. Pense comigo, tudo que nós já conhecemos da área contábil, desde a parte de conhecimento, desde a parte de procedimento. Eu estou falando de conhecimento técnico, de conhecimento teórico, estou falando de lançamentos contábeis, de registros, fatos, a apropriação de crédito, apropriação de débitos, confecção das demonstrações contábeis, enfim, tudo que nós já vimos no decorrer do nosso curso até exato momento. Se filtrarmos um pouquinho mais o nosso conhecimento, nós vamos se achegar à disciplina que nós estamos ministrando nesse semestre, que seria auditoria e perícia. E de tudo que nós vimos até agora, desde a parte de objetivo da disciplina, que é conhecer um pouquinho sobre a auditoria, sobre os procedimentos da auditoria e também sobre a questão da perícia contábil. Mas é importante ressaltar que o nosso conhecimento, ele tem que ser contínuo. Por isso que nós deixamos na aula de hoje para falar um pouquinho sobre perícia contábil. Hoje a nossa aula e o nosso conteúdo é sobre perícia contábil. Mas antes de começar efetivamente a aula e o conteúdo específico de perícia, eu gostaria de conversar com vocês sobre alguns aspectos técnicos. Aluno, como que se dá a projeção de uma empresa? Nós vimos que a auditoria trabalhou efetivamente para validar todas as operações contábeis, toda a carga operacional da empresa, controles internos e dar segurança para a tomada de decisão. Mas antes de chegar nas demonstrações contábeis, vimos que todo aspecto teórico da contabilidade, que as demonstrações contábeis, ela tem uma estrutura conceitual e que cada fato contábil é registrado mediante a documentação, mediante a normas, mediante a princípio e legislação. Pois bem, quando nós falamos de empresa e de tudo que está envolto a essa empresa, desde o início da sua confecção até a exatidão do lucro ou prejuízo, mas vamos trabalhar com o saldo positivo, todas as empresas têm a expectativa de ter um lucro. Nenhum investidor vai começar um negócio na expectativa de ter prejuízo. Então, desde o início da sua confecção até a jornada do lucro, até o encerramento da contabilidade, do exercício do início das atividades. Lembre-se que conversávamos na aula passada que a contabilidade é um marco histórico. Todo fato de uma entidade começa a ser um fato histórico. Vamos lá do início, da constituição da empresa. Bom, nós sabemos que para constituir uma empresa existe um leque de situações a ser analisada. Desde quem serão sócios, qual o ramo de atividade. A partir do momento que nós encontramos o ramo de atividade, nós vamos tentar identificar o melhor regime tributário para ele, como será a parte operacional, se a contabilidade vai estar atuante permanentemente ou será uma contabilidade financeira, aquela que trabalha só com o passado, ou seja, mais para atender a legislação do que para a tomada de decisão. A partir do momento que nós identificamos o ramo de atividade da empresa, confeccionamos o contrato social e todas as características que o contrato social tem, e olha que nós estamos falando de confecção, nós temos aí um prazo de entre 15 a 20 dias, ou até mais, de 20 a 40 dias para poder confeccionar toda a empresa. Seja do registro do contrato social até a liberação dos alvarás. Se a empresa for optante pelo Simples Nacional, um dos regimes tributários que nós já verificamos no contexto da nossa caminhada, da nossa graduação. Se for o Simples Nacional, nós temos que fazer a opção desse Simples. Se for um regime normal, a adesão do regime se dá pelo pagamento do primeiro tributo. Mas tudo isso é planejado, tudo isso é confeccionado, tudo isso é bem estudado e começa a ser elaborado para que a empresa comece a ficar legalmente ativa. Desde a Receita Federal, Receita Estadual, Municipal, os alvarás de funcionamento, enfim, tudo aquilo que nós já vimos sobre constituição de empresa.
A partir desse momento, a empresa então deslumbra a oportunidade de mercado. O que eu vou estar trabalhando, o produto que eu vou estar, se eu serei um comércio, um serviço, uma indústria. Independentemente do que eu optar em realizar como empresa, como entidade, como operacionalidade, eu então começo a criar planejamento. Começo a controlar, fazer controles internos. Começo a registrar fatos. E cada registro desse fato, contabilmente, ele é equiparado a normas, princípios, legislação. E aí nós vamos tomando como ciência essa legislação, esses procedimentos. E nós temos lá no Comitê de Pronunciamentos Contábeis todas as diretrizes para que nós possamos realizar o nosso trabalho. E assim vamos caminhando até ao final do exercício, onde nós vamos encerrar todas as demonstrações contábeis. Entre elas, as duas principais, balanço patrimonial e demonstração de resultado, que todas as empresas devem ter. E vimos na aula passada que essa empresa tem que ter essas demonstrações mediante a uma obrigatoriedade legal, ou seja, existe uma legislação que obriga as empresas a ter uma escrituração contábil fiscal e também a confecção das demonstrações contábeis. Essas demonstrações contábeis também foram confeccionadas mediante as suas normas, princípios. Lembra que falávamos na aula passada que o balanço patrimonial ele é classificado mediante a sua exigibilidade ou sua liquidez. No que nós falamos de ativo, bens e direito, tudo que se tornar dinheiro mais rápido. Já o passivo, tudo que será pago, né, que tem obrigação a mais rápido. A demonstração de resultado tem como característica a demonstração dedutível. Professor, mas o senhor vem falando exaustivamente sobre essa estrutura conceitual. Em todas as aulas o senhor toca nesse assunto. Sim, aluno, porque a base da auditoria e a base da perícia contábil é as demonstrações contábeis. São os princípios, são as normas, são o conhecimento técnico que nós temos. E nós somos profissionais técnicos. Nós não somos um profissional liberal. Não, nós somos completamente técnicos, porque nós somos regidos por normas, por princípios. E a partir do momento que nós temos esse conhecimento, a partir do momento que nós temos embasamento legal, embasamento técnico, nós executamos o nosso trabalho com mais excelência. E executando esse trabalho com mais excelência, deslumbra que quando chegar uma auditoria, ou uma ação trabalhista, ou uma ação uma fiscalização tributária, nós vamos ter argumento, nós vamos ter tranquilidade de passar por essa situação sem nenhum perigo. Perigo de detectar algum erro ou fraude. Lembra-se que nas aulas passadas nós falávamos sobre o que é erro, o que é fraude. Na auditoria, a partir do momento que nós encontramos, ou que a auditoria encontra algum fato relevante e que esse fato vai ser lavrado em relatório da auditoria, começa a surgir uma ação de fiscalização, seja pelo órgão administrativo, Conselho Federal de Contabilidade, Conselho Regional de Contabilidade, ou um órgão público, Receita Federal, Receita Estadual, ou qualquer outro órgão fiscalizador, ou até mesmo a banca administrativa da empresa. Os diretores vão começar a buscar o porquê que aconteceu aquela fraude, aquele erro. Se uma eventual ação trabalhista, uma eventual ação tributária, ou até uma ação civil, será necessário um profissional que vai estar ali validando as informações que a auditoria já detectou, a auditoria já revisou, validou e assegurou os procedimentos e identificou em algum momento situações relevantes. E aí vem um profissional da área contábil, um profissional que vai estar atuando para poder dar entendimento naquele erro ou fraude, para que ele possa dar esclarecimento ou subsídio para uma ação. Quando nós falamos de contabilidade e dos ramos da contabilidade que um profissional pode estar trabalhando, desde um profissional da área da pesquisa, como um professor, até um empresário contábil. E quando nós falamos de empresário contábil, aí nós temos algumas vertentes. Seja um contador, que vai ter um escritório de contabilidade,
ou um auditor, que vai ser um auditor independente, ou um perito contábil. Este perito é que vai dar a segurança numa ação de que os fatos ali demonstrados foram corretamente ou não executados. O perito, ele vai lá analisar. E professor, o que um perito vai analisar? Ele vai analisar todos os aspectos contábeis, todos os aspectos tributários, trabalhistas ou civis. Se em determinado momento a empresa se deparar com uma ação trabalhista, por exemplo, um funcionário entrou com uma ação trabalhista, o juiz vai nomear um perito contábil para poder ir lá, refazer os cálculos, analisar se os procedimentos contábeis foram executados, se todo o conhecimento técnico que nós temos foi bem executado, se tudo aquilo que nós estudamos e agariamos possa ser executado. Todas as práticas contábeis, e nós estamos falando dos principais departamentos contábeis, tributário, contábil e departamento pessoal, ok? Então, essas práticas contábeis, esses departamentos contábeis, que está diretamente relacionado à contabilidade, será necessário que um profissional que tenha o conhecimento técnico dessas áreas para poder validar se aquela empresa caminhou corretamente ou por algum motivo ou por algumas circunstâncias ela errou. E aí ele vai dar o seu laudo, vai dar o seu perito, a sua perícia para poder que o juiz possa dar a ação favorável ou não, tanto à empresa ou ao funcionário, se nós estiver dando sequência no exemplo de uma ação previdenciária. Então, quando nós falamos de perícia contábil, professor, o que é perícia contábil? Aluno, é pensando nessa perícia contábil e dando sequência na auditoria e tudo aquilo que nós já conversamos, não somente nessa disciplina, mas em sequência de tudo que vocês já viram no centro acadêmico. Nós vamos estar falando sobre perícia contábil e eu gostaria de convidar você aí no quadro comigo para que eu possa apresentar aquilo que nós planejamos para a aula de hoje. Bom, aluno, então perícia contábil, ok? O que nós planejamos para a perícia contábil? Obter conhecimento a respeito das normas brasileiras de contabilidade e o Código de Processo Civil relevantes ao processo da perícia, ok? Ou da profissão do perito contador, do perito contábil. Este perito contábil que vai estar apresentando informações relevantes para que o trabalho dele possa esclarecer qualquer dúvida no âmbito trabalhista, no âmbito contábil, no âmbito tributário ou até mesmo no âmbito civil. Então o perito, ele é um auxiliador do juiz, é aquele que vai estar assessorando o juiz para que ele possa então tomar a decisão, para que ele possa dar a sentença. E aqui não quer dizer que ele vai ser favorável a uma situação ou outra. Assim como a auditoria ela é independente, a perícia também é independente, também tem livre acesso à documentação, mas o perito contábil, o perito contador, ele é tecnicamente, porque ele está voltado à nossa área, a área da contabilidade. Perito contábil, então, é um serviço especializado em determinado fato contábil, ou em determinado departamento, ou em determinado assunto. Mas isso não quer dizer que ele não tenha conhecimento técnico em outras áreas. Como assim, professor? Vou explicar, aluno. Pense comigo. Uma ação trabalhista. O perito, ele vai refazer os cálculos de hora extra, insalubridade, adicional noturno ou qualquer outro benefício que possa estar ali sendo necessário revisar. Isso não quer dizer que esse perito que está fazendo ali o trabalho da parte trabalhista, ele não tenha conhecimento contábil ou tributário, ou até mesmo da confecção da empresa, porque isso pode influenciar. Se a empresa é de determinado ramo, as causas trabalhistas têm que ser equiparadas àquilo que ela está trabalhando. Como assim, professor? Eu não consegui entender
Aluno, pense comigo. Uma empresa que é comércio, ok? Ela vai seguir as diretrizes do comércio. Isso quer dizer, sindicato do comércio, convenção coletiva do comércio. Se ela for um comércio, por exemplo, um supermercado, tiver câmera fria, aí tem que ter um laudo para ver se tem insalubridade. Se esse laudo está válido. Ah, não, ela é um comércio de papel. Ah, então ele tem a gráfica, né? Olha, se ele é impressor, se ele não é impressor, se ele faz manutenção da máquina, se está previsto, se ele faz uma jornada ou 2 jornadas. Enfim, o que ele precisar está ali. O perito sempre vai trabalhar com as diretrizes da constituição da empresa, aquilo que a empresa se propôs a fazer. Ah, mas e se ela for uma metalúrgica? A mesma situação, só que as informações serão voltadas para a área da metalúrgica. Se for uma indústria, a mesma situação. Então, o perito, ele faz o trabalho específico mediante a necessidade da causa, mas tendo conhecimento geral. Por isso que eu sempre falo em minha aula, aluno, o conhecimento dá senso crítico, o conhecimento te dá condições de realizar inúmeras situações. No que tange, nós, contadores, nós, profissionais técnicos da contabilidade. Vamos dar sequência? Bom, então foi isso que nós planejamos para a aula de hoje, aluno. Conhecer um pouquinho desse serviço especializado da contabilidade, ok? Um serviço que é científico, um serviço que é contábil, um serviço que é fiscal e tributário, um serviço que é societário, ok? Este é as características principais do perito contador. Aluno, se recorda que na aula passada eu comentava que a auditoria estava em ascensão ou a auditoria estava em destaque nas principais mídias nos últimos anos. De tudo aquilo que nós conversamos sobre a auditoria, o porquê que ela está em ascensão, porque ela vai validar as demonstrações, na mesma proporção, uma da área da contabilidade que mais está também em pleno voo é a profissão do perito contador. O perito contábil ele está em plena ascensão por vários aspectos. Primeiro, várias reformas estão acontecendo e a má interpretação do que tange a parte trabalhista. Na questão tributária, né, como há divisores, né, cada estado tem uma regra, cada estado tem um regulamento, convênios e também pode acontecer má interpretação. E aí necessita do perito ir lá e dar o seu parecer. Ou, quando nós falamos de fraude, né? Seja por oportunidade, seja por qualquer motivo, aquilo que nós vimos, o que é fraude, o perito também vai estar ali tentando aprimorar ou sanar qualquer dúvida sobre o trabalho realizado. Então, o perito contador, ele é a realização de um trabalho específico para tirar qualquer dúvida, ok? E aí dá o seu posicionamento. Ok, professor, entendi que a profissão perito é uma profissão que está em extensão, que ela é um complemento da contabilidade, que ela é um auxiliador para o juiz que vai estar tomando a sentença, ou que vai estar dando a sentença, mas o que é efetivamente o contador perito? Professor, a parte conceitual, o que é o perito contador? Bom, alunos, para que nós possamos entender o que é o perito contador, quero te convidar para ir no quadro comigo. Bom, vamos iniciar como a parte conceitual do perito contador, ok? Profissional que tem como característica investigar, pesquisar verdade sobre determinados fatos, verificar se houve crimes financeiros, se houve fraude e, a partir deste momento, apresentar o seu laudo para que o juiz possa tomar as devidas decisões. Ele vai pesquisar, vai investigar e vai buscar as verdades de fato mediante a regulamentação, mediante a procedimentos, mediante a sua técnica. Mas o perito contador, regularmente registrado no Conselho Regional de Contabilidade. Aluno, para que ele possa ser perito, auditor, para que ele possa ser um pesquisador e auxiliar um juiz,
E nós vamos ver que os honorários de um perito são uns honorários bons, atraentes no que tange às outras áreas da contabilidade, de atuação da contabilidade. Mas tudo isso, para que ele possa exercer, ele é técnico, assim como nós já conversamos na aula de hoje. E para que ele possa ser técnico, o que é necessário, aluno? Da mesma maneira que um auditor, que um professor, nós, contadores, nós que trabalhamos na área contábil, temos alguns passos, alguns caminhos que são obrigatórios. Alguns básicos e outros um pouco mais avançados. O básico, ser formado em ciências contábeis. Ok, professor, estou na graduação, vou me formar, e aí? Aí vem o exame de suficiência, para que você possa estar registrado no Conselho Federal de Contabilidade e no Conselho Regional de Contabilidade. Então esse é o primeiro passo para todas as áreas de atuação. Professor, contador, empresário, auditor, perito, enfim, o que você desejar realizar, você vai ter que ser, primeiramente, estar legalmente regularizado no Conselho Federal de Contabilidade. E como que se dá? Pelo exame de suficiência. Então, aluno, tenha em mente que ao final da sua graduação, esse é só o primeiro passo de toda a jornada profissional que você está dando. A partir do momento que você se forma, você tem ainda necessita de alguns caminhos específicos. Para a auditoria, após o exame de suficiência, você tem o exame de qualificação. Para a perícia, também tem a formação em ciências contábeis, tem o registro contábil, aí alguns aspectos técnicos que nós vamos ver no decorrer da aula de hoje. Acompanhe comigo para que nós possamos dar continuidade na parte conceitual da perícia contador. Vamos comigo no quadro? Bom, então além de ser registrado no Conselho Regional de Contabilidade, exerce atividade de perícia de forma pessoal, devendo ser profundo conhecedor por suas qualidades e experiências da matéria pericial. Qual é a matéria pericial, aluno? Qual é a matéria-prima, né? O que é o material de trabalho do perito? Os dados contábeis, os fatos contábeis. Perito do juízo é nomeado pelo juiz, árbitro, autoridade pública ou privada para exercer perícia contábil. Ok? Então, é outra característica importante. Outra característica, perito assistente é o contratado e indicado pela parte em perícias contábeis, ok? Todas essas características para poder exercer a profissão de pesquisador, investigador, tirando dúvidas técnicas, seja de crimes financeiros ou de qualquer outra situação relevante das demonstrações contábeis, ou uma hipótese de fraude, né, porque a fraude só vai ser detectada ou só vai ser concluída que é fraude após todo um processo, né, de uma execução de um trabalho, de uma execução de uma pesquisa, de uma execução de uma validação, ok? Então, nós temos como principal característica o serviço especializado, e ele tem que ser formado em ciências contábeis e registrado no Conselho Federal de Contabilidade, podendo ser perito do juízo ou perito assistente, ok? Tudo isso para poder validar as informações. Professor, às vezes me surge uma dúvida. O perito não estaria fazendo o mesmo trabalho da auditoria? Porque nas aulas passadas nós vimos que a auditoria ela tem praticamente a mesma característica, além dos critérios para exercer a profissão, que daí sim é muito similar, mas a auditoria também, ela vai lá pesquisar a documentação, validar se as demonstrações foi feito de acordo com as normas, com os princípios, com as regras, verificar se as demonstrações estão de acordo, se os procedimentos internos, isso é mesmo, a auditoria tem toda essa característica. E a perícia? Também validar, verificar se tem erros, mas é importante ressaltar que a auditoria,
o processo de auditoria, ela vai para poder validar as informações e dar o seu parecer positivo para usuários internos e usuários externos. A perícia utiliza da auditoria, utiliza da contabilidade, dos controles internos para uma ação específica, seja trabalhista, seja civil, seja tributária. A perícia, ela vai buscar um caso isolado, ok? O perito vai lá e vai dar o seu parecer mediante a um posicionamento isolado, ou seja, o juiz convoca esse perito para validar uma situação específica de um funcionário específico, de um fato específico tributário, ou de um fato específico contábil, ou até mesmo algo civil. Ok? Mas ele vai já ter uma ação por volta antes, que antecede o trabalho dele. Já existe ali uma briga judicial, já existe ali duas partes, que uma está defendendo um lado, outra está acusando de outro lado, ou alguém pede uma revisão e aí tem já uma defesa para poder, mas aí é convocado o perito para poder dar o seu parecer favorável mediante aos princípios, normas, ok? Então é algo específico, é algo que já tem um processo antecedente à operacionalidade dele. A auditoria, e que nós vimos que ela já não é mais aquele órgão fiscalizador, ela já não tem mais como característica só ir buscar erros e fraudes, não é mais aquele setor que dava medo, né, que era temeroso, né, quando via que a empresa ia passar por uma auditoria, nossa, nós temos que rever, vão pegar erros, vão mandar a gente embora. Não, não é isso. A auditoria, ela tem como fundamento validar as informações, e essa validação das informações, obviamente que vai tentar buscar se tem erro, se tem fraude, porque esse é o trabalho dela, né? Validar as informações já se dá a parte de conceito, né? Qual é o conceito de validar? Identificar se ali foi feito corretamente, mediante as normas, se não tem erro, se não tem fraude. Mas é um aspecto da auditoria. A auditoria ela tem como objetivo dar segurança das informações para a tomada de decisão. Já a perícia, ela busca tirar dúvida de algo específico, né? Ela busca, na realização do seu trabalho, dar segurança para que o juiz possa tomar a decisão favorável à parte A ou à parte B. Professor, mesmo assim eu ainda tenho dúvida de qual é a diferença entre auditoria e perícia. Até entendo que a auditoria ela é um complemento da contabilidade, um complemento da gestão, e que é para dar segurança para a tomada de decisão, mas a perícia, bom, aluno, é neste momento que eu gostaria de apresentar para vocês as principais diferenças entre auditoria e perícia, e assim sanar toda e qualquer dúvida que vocês possam ter. Mas antes de começar a apresentar as principais diferenças, pense comigo. É como se fosse uma continuidade. A empresa se constitui, a empresa faz o seu plano de negócio, a empresa procura um profissional da área da contabilidade para abrir a empresa, ou seja, legalizar a empresa, encontrar o seu regime tributário, aí os gestores, ou os diretores, ou os acionistas, ou os próprios proprietários, faz o planejamento estratégico da empresa, missão, visão e valores, começa a deslumbrar a parte operacional e chega o momento que ela está em plena execução. Ok. Chega ao final do exercício, ela vai apresentar suas demonstrações. E aí? Vamos tomar as decisões mediante essas demonstrações. Mas foram confiáveis? Pode ser que sim, pode ser que não. Professor, eu tenho dúvida. Vamos contratar uma auditoria para poder validar essas informações. Ok. Validou as informações, foi tomadas as decisões internas, externas, foi validado as demonstrações contábeis para que os acionistas possam injetar o seu dinheiro, conforme nós já conversamos anteriormente, ok. Mas aí, apresenta uma ação trabalhista. Ou o Ministério Público vai lá e quer verificar se a empresa foi bem constituída, se as filiais, se o sócio não tem mais de uma empresa. Se tiver mais de uma empresa, será que não é um grupo econômico? Nós estamos falando de civil. Não, um funcionário entrou com uma ação trabalhista. Então, nós estamos falando de ação trabalhista. A Receita Federal está fiscalizando, ver se houve apropriação indébita de algum crédito.
Ah, então é uma ação tributária. E aí entra numa ação, precisa validar essas informações. Quem é convocado? O perito contábil. Ou seja, é uma sequência, é uma continuidade do trabalho. Cada um na sua particularidade, cada um no seu temporal, né? Cada um tem a sua época de exercer, né? Na sua tempestividade, na sua matéria, mas é uma sequência ou até mesmo uma evolução da empresa. Né? A auditoria valida e a perícia vai dar segurança de fato isolado. Ok? Professor, ok, entendi. E quais são as principais diferenças entre auditoria e perícia? Vamos comigo no quadro? Para que juntos nós possamos conhecer um pouquinho das principais diferenças daquele serviço especializado, do serviço especializado na parte contábil, do serviço especializado na parte de científica, fiscal ou societária. E também, isso nós estamos falando de perícia, ok? É o serviço especializado. Então nós podemos colocar aqui serviço especializado ou a validação das demonstrações contábeis. Dois ramos da contabilidade, duas vertentes que têm como característica o contador, como característica o conhecimento da contabilidade. Bom, vamos lá. Perícia, aluno. Executado somente por pessoa física, profissional de nível universitário, ok? Lembre-se, para ser perito, tem que ter o exame de suficiência, tem que ter o registro no Conselho Federal de Contabilidade. Quem pode pedir o registro contábil ou o registro no Conselho? Quem é formado em Ciências Contábeis, que é aprovado no exame de suficiência. Não adianta nada você se formar em Ciências Contábeis e ir lá no Conselho Federal de Contabilidade ou no Conselho Regional de Contabilidade e querer o registro. Não, tem que fazer o exame de suficiência, tem que ser aprovado para daí sim você pedir o seu registro, ok? A perícia serve a uma época questionamento específico, ok? Então, a perícia ela é algo específica. A perícia ela vai esclarecer algo específico. E aí sim, seja de qualquer área, tributária, trabalhista, mas é um esclarecimento isolado, é um esclarecimento direto, é um esclarecimento específico daquilo que se tem dúvida, ok? A perícia se prende ao caráter científico de uma prova com o objetivo de esclarecer controvérsias, ok? Muito bem. E a auditoria? Bom, pode ser executado tanto por pessoa física quanto pessoa jurídica. E aí lembra-se dos tipos de auditoria que nós temos, aluno? Auditoria interna e auditoria independente ou auditoria externa. A auditoria interna, ela é executada por pessoa física, que é um colaborador da empresa, ou seja, é um funcionário da empresa. Agora, a auditoria independente, aí sim, pode ser tanto pessoa física quanto pessoa jurídica. Tende a necessidade constante, ou seja, a cada finalização de um exercício, a cada ação que a empresa tem de vender as suas ações ordinárias, ok? A cada desejo de buscar capital no mercado financeiro, surge a necessidade da auditoria. Já a perícia, somente se houver uma ação, se tiver uma movimentação, uma discórdia, uma controvérsia de determinado fato, em que vão para o juízo e aí o juízo pede que o perito possa apresentar um laudo técnico para tirar qualquer dúvida. A auditoria pode ser tanto permanente quanto periódica, ok? A auditoria se prende à continuidade de uma gestão, parecer sobre os atos e fatos contábeis. Ou seja, lembra que nós falávamos, aluno, que a auditoria ela é uma sequência do planejamento estratégico, ok? Ela é uma sequência na gestão. Ela faz parte do planejamento estratégico da empresa.
a auditoria vai dar toda a segurança para os administradores. Já a perícia não. A perícia não faz parte da gestão. Ela faz parte da parte de juízo, ok? A auditoria, gestão. Perícia, esclarecimento, ok? Tira dúvidas. Trabalho específico, seja de uma área específica, algo que foi acionado para uma revisão. Se nós partimos do pressuposto de uma visão bem geral, né, uma visão bem básica do que é uma ação, né, uma ação civil, uma ação trabalhista ou uma ação tributária, o que é? Nada mais é do que uma revisão de um ponto específico que alguém tem dúvida se foi realizado corretamente. Algum ponto específico que duas partes não têm o mesmo entendimento, não têm o mesmo esclarecimento. É neste momento que entra uma ação, entra uma pessoa que vai apaziguar, né? E aí essa pessoa, o juiz no caso, que vai estar ali dirigindo o caminho das duas partes, absorvendo os conceitos de cada uma, o entendimento de cada uma, para que no final possa dar a sua sentença. O perito, ele vai lá auxiliar. O perito, ele vai ajudar. Ele vai dar assistência. É um assistente do juiz, ok? Para que o juiz possa ter segurança na tomada de decisão. Enquanto a auditoria é gestão, a perícia ela é esclarecimento de controvérsia. Enquanto a auditoria ela é permanente e periódica, a perícia é caso isolado. Ok, aluno? Então essas são as principais diferenças entre auditoria e perícia. Ainda, a perícia especifica, registra aos quesitos e pontos controvertidos especificados pelo contador judicial, ou seja, específico. Sua análise é irrestrita e abrangente. Usuários de serviço, as partes e principalmente a justiça vai estar trabalhando com esse laudo pericial. As normas técnicas são normas brasileiras de contabilidade. Já a auditoria pode ser específica ou não. Exemplo, auditoria de recursos humanos ou em toda a empresa. Se for uma auditoria no órgão público, a questão de orçamento. Se for uma auditoria na parte tributária, ok? Ou em toda a empresa. Mas, professor, o senhor não disse que era algo isolado para a perícia e para a auditoria um complemento da gestão? Sim, alunos. Mas pense que o departamento de RH, por exemplo, olha tantas variáveis que tem dentro desse RH. Posso pedir uma auditoria só para o RH, mas não só para ver 13º, ou férias, ou insalubridade, ou periculosidade, ou adicional noturno, ou qualquer situação específica, mas para um contexto geral do departamento. Já a perícia, ela vai deslumbrar algo específico. Professor, mas e se quem tiver movendo a ação desejar que seja revisto toda essa parte do RH? Eu concordo. Puxa, daí é muito similar à auditoria, né, aluno? Mas tem só uma situação. Nós estamos falando de um funcionário. Nós estamos falando de um caso isolado e não de um contexto todo. Não quer dizer que porque um funcionário foi lá, entrou com uma ação e deu causa ganha para ele, ou seja, o juiz entendeu que ele estava correto, que o juiz vai lá e vai determinar que toda a empresa, que todos os funcionários recebam também. Não, ele vai ver aquele caso isolado. Se outro funcionário entrar com a ação, obviamente que ele vai pegar aquele caso como base, mas aí é uma outra ação isolada. Conseguiram entender? Algo específico. A auditoria pode ser só de um departamento e tudo que está envolto a esse departamento, desde os controles internos até a execução do trabalho, ou da empresa inteira. Ok? Vamos continuar? Bom, ainda, a auditoria é feita por amostragem, por testes. Lembra-se, quanto melhor o controle interno, menor a amostragem da auditoria. Quanto melhor o controle interno,
menor os testes da auditoria. Quanto melhor o controle interno, menos trabalho para a auditoria, ok? Então ela é feita por amostragem. Já a perícia, a sua análise é irrestrita, ok? É abrangente, é técnica, ela vai revisar algo específico ali. Não vai fazer teste, ele vai olhar todo o contexto. Não vai fazer por amostragem, ele vai pegar do início ao fim. Por quê? Porque é algo específico, é algo isolado, ok? Na auditoria, os usuários do serviço são os sócios, são os investidores, os administradores, ou usuários internos e usuários externos, para simplificar, para ser mais genérico, né? E aí entra lá o nosso conhecimento em teoria da contabilidade, ou contabilidade introdutória, que vai apresentar quem são os usuários internos e quem são os usuários externos. Na perícia, nós temos a justiça, ok? Então, este é o usuário da perícia, a justiça, ok? As normas técnicas são Norma Brasileira de Contabilidade e aqui, aluno, eu acrescentaria, ok? Princípios, CPC, legislação, enfim, tudo aquilo que nós já vimos que vai dar segurança na realização do trabalho, que vai dar técnica, que vai instruir o profissional da contabilidade, que vai dar as diretrizes para a execução do trabalho. Então nós estamos falando aqui de todas as normas técnicas, legislações e princípios da contabilidade, ok? Isso é importante porque nós conseguimos identificar que tanto o perito quanto o auditor, ele é técnico em contabilidade, ok? Porque nós temos conhecimento técnico. Muito bem, alunos. Nós fizemos uma introdução sobre o perito contábil, do que tange a parte técnica da contabilidade e um confronto, ou as principais características que vão diferenciar a auditoria e perícia. Neste momento, quero te convidar para que nós possamos fazer uma atividade em sala. Vamos comigo. Aluno, responda para mim, o que é um perito contábil? Bom, nós vamos para vou deixar um minutinho para que vocês possam realizar, mandem para mim e logo nós voltaremos. E aí, alunos, de tudo que nós vimos até agora, acho que ficou fácil de responder o que é perícia contábil. Mas vamos comigo no quadro para que nós possamos junto resolver essa questão. Bom, de tudo aquilo que nós vimos, o perito contábil ou perito contador ele tem como característica um conjunto de procedimentos técnicos, científicos, destinado a levar à instância decisória elementos de prova de necessidade para tirar qualquer dúvida. Ou seja, aluno, ele vai usar da tua técnica, ele vai usar dos seus procedimentos, de uma análise, para poder tirar qualquer dúvida de um fato isolado, sobre uma situação isolada, de uma ação em que o juiz necessita que tenha um profissional da área contábil para auxiliar na tomada de decisão, ok? Bom, então nós entendemos o que é o perito. Mas, professor, o perito contábil, a parte conceitual, ok, os requisitos, mas eu gostaria de entender um pouquinho mais sobre o que é o perito contábil. Então vamos comigo, aluno, para que nós possamos juntos dar continuidade na parte conceitual do perito contábil. Bom, a perícia, no que tange a perícia contábil, né, parte contabilidade, constitui um conjunto de procedimento científico, ok? Técnico, destinado a levar a instâncias decisórias
elementos de provas necessárias a subsidiar a justa solução do litígio ou constatação de um fato, mediante a um laudo pericial, que somente o contador vai ter condições de realizar, ou parecer técnico contábil, em conformidade às normas jurídicas e também profissionais e com a legislação específica do que for pertinente. Então aqui, alunos, eu gostaria de chamar a sua atenção. Veja comigo que o perito contábil, ele vai apresentar o seu laudo pericial. Ok. Mediante as normas da justiça. Ok. Pode ser normas jurídicas ou até mesmo normas profissionais. Ok. De um fato isolado. Como, professor? Mediante a legislação específica. Olha, o juiz convoca um perito para refazer o cálculo de 13º. Como que se faz o cálculo de 13º? Existe uma legislação específica. As horas extras não foram devidamente calculadas ou ultrapassou as 2 horas diárias que são como critério obrigatório. Onde está esse critério? Na legislação. A insalubridade não foi paga ou a insalubridade não foi o suficiente mediante ao laudo, ou uma parte pede a revisão do laudo que dá a periculosidade ou a insalubridade. Ok, onde eu encontro essa informação? Legislação, normas brasileiras de contabilidade, princípios, sempre de algo específico, sempre de algo que faz necessário um estudo específico da auditoria, da perícia. Por quê? Porque a perícia ela vai investigar. O perito trabalha com tudo o que possa ser envolto. Alunos, lembra que na auditoria, quando eu falava de auditoria independente, nós dizíamos que uma das características do auditor é ser cético. Ou seja, chegar para realizar o trabalho já com a mente, com a sua intenção de trabalho, de que tudo está errado, tudo está fraudulento e ele tem que comprovar que ele está errado. A perícia, ela vai trabalhar com os mesmos argumentos, só que ele não vai chegar para comprovar se é erro ou não. Ele já vai lá para apresentar as características que demonstram a fraude, ok? Vamos dar sequência? Bom, então, o perito contador, que vai estar trabalhando com a legislação específica, ele vai estar trabalhando com lavagem de dinheiro, corrupção, sonegação de impostos, gestões fraudulentas, improbidade administrativa, apropriação indébita, ou seja, vários aspectos específicos que façam com que a perícia seja necessária. Professor, mas a empresa pode pode ter todas essas circunstâncias fraudulentas, como lavagem de dinheiro, sonegação de imposto, apropriação indébita? Pode, né? Dependendo não que isso aconteça, mas se a auditoria ou o Ministério Público identificar que houve ali vários erros, o perito vai ter que relatar, mas sempre buscando algo específico. Ou seja, quando que caracteriza a lavagem de dinheiro? Então a legislação do Código Civil diz isso. Então ele vai lá, vai pegar isso daí e vai fazer o seu relatório. A apropriação indébita. Olha, o funcionário alega que o INSS não foi recolhido, mas foi descontado da folha de pagamento. Bom, então isso é crime, então o perito vai lá, vai fazer o levantamento dos dados contábeis, ou seja, todo o cálculo da folha, vai verificar se a CFIP ou GFIP foi entregue corretamente ou no prazo, vai pegar esses arquivos e vai analisar se aqueles INSS foram devidamente apresentados, se foi descontado o funcionário mediante ao líquido da folha de pagamento, e pode ser de um período específico, 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, 30 anos, ok? E aí ele vai identificar que a empresa realmente descontou do funcionário, mas não recolheu a guia. Então, isso é fraude, isso é erro, isso é crime.
apropriação indébita, e aí o juiz vai dar a sentença específica. Mas, professor, quantas vezes nós, como contadores, não conseguimos identificar empresas que não recolhem seu INSS em dia? Aí faz parcelamento, ou fica, não sai certidão, aí vai ver não recolher 1, 2, 3 anos. Aluno, lembre-se que a perícia é algo específica. Se o Ministério Público identificar que essa empresa está cometendo essa fraude, esse erro, ela vai lá, vai acionar essa empresa e vai lavrar o auto de infração, e aí sim os responsáveis podem sofrer civilmente, ok? Mas se for necessário, vai ser convidado o perito. Fora isso, ele não vai lá apresentar. Agora, a operacionalidade da empresa, se o empresário desconta do funcionário e não está recolhendo, se passa determinado período, depois ele recolhe com multa e juros e faz parcelamento, enfim, aí é uma questão da empresa, uma questão particular da empresa, né? Um risco que o empresário está correndo. Professor, há muitos isso? Eu, como profissional da área contábil, vejo muito, ok? Mas a contrapartida, o que dá segurança para o Ministério Público é que quando esse empresário for pagar, ele vai pagar com multa e juros. Né? O parcelamento está ali para poder ser feito, mas vai ter os seus valores acrescidos. Por mais que tenha um refis, um parcelamento que dá muitos benefícios, mas ele está sendo cumprido, ok? Mas quando não há essa apropriação do funcionário e a empresa utiliza do dinheiro que foi descontado do funcionário para qualquer outro fins, não, isso é crime e apropriação indébita. Se o funcionário está com uma ação, provavelmente o juiz vai pedir um perito para poder analisar esses dados, ok? Muito bem, professor. Na auditoria nós vimos que tinha 2 tipos de auditoria. Auditoria interna e auditoria externa. E na perícia, professor? Na perícia também nós temos alguns tipos de perícia. Acompanhe comigo. Bom, segundo a norma brasileira de contabilidade, há 3 tipos de perícia. Perícia judicial, perícia extrajudicial e a arbitrária. Sendo que todas são competência exclusiva do contador. Esse contador tem que estar registrado no Conselho Federal de Contabilidade, no Conselho Regional de Contabilidade, ok? Tem que ser nomeado pelo juiz, tem que ter uma educação continuada, ok? Tem que ter a formação da contabilidade. A partir deste momento, então ele está apto para exercer esses 3 tipos de perícia, ok? Então lembre-se que ela tem 3 tipos, mas sempre de algo específico, ok, alunos? Muito bem. Quando nós falamos de perícia que trabalha com lavagem de dinheiro, corrupção, sonegação de impostos, gestão de fraudulentas, improbidade administrativa, apropriação indébita, tudo isso será classificado em uma dessas 3 tipos de perícia, ok? Bom, então, nós temos que ser contadores formados, registrados no Conselho Federal de Contabilidade. E impedimentos e suspensão são situações fáticas ou circunstanciais que impossibilitam o perito contador e o perito da contabilidade, perito assistente, exercer regularmente suas funções ou realizar atividade pericial em processos judiciais, extrajudiciais e também arbitrário. Então, nós temos como critério base ser registrado no Conselho Federal de Contabilidade, ser registrado, ser formado em ciências contábeis, mas pode ser que em algum momento nós temos um impedimento, ok? E quando é que se dá o impedimento ou a suspensão? Vamos lá. Caso de suspensão, ser amigo íntimo de qualquer das partes, ok? Então, eu conheço, eu sou amigo, sou familiar, então esquece, não vai poder trabalhar. Ser inimigo capital de qualquer das partes, também. Por quê? Porque ele tem que ser independente, ok? Ele não pode ter uma carga emocional, algo que influencia ele tanto para o bem, tanto para o mal, tanto para ajudar, favorecer ou para prejudicar também.
ser devedor ou credor em mora de qualquer das partes dos seus cônjuges, de parentes, desde que linha reta ou linha colateral, até o terceiro grau ou entidade das quais esses façam parte de seu quadro societário ou direção. Okay? Então, se for devedor ou credor de algum familiar, algum parentesco ou próximo, também não pode. Ser herdeiro presuntivo ou donatário de alguma das partes ou dos seus cônjuges, também não vai poder exercer. Professor, mas eu fui convocado e não posso exercer? Não, aluno, se você tiver uma dessas características, não vai poder trabalhar nesse caso. Ser parceiro, empregador ou empregado de alguma das partes, também não. Pode ser que ele seja sócio, pode ser que ele seja acionista da empresa, também não vai poder. Aconselhar de alguma forma parte envolvida no litígio acerca de objeto da discussão. Houver qualquer interesse no julgamento da causa em favor de alguma das partes. O perito pode ainda declarar-se suspeito por motivo íntimo. Ok? Qualquer que seja o motivo, ele pode declarar que ele não está apto para exercer essa atividade ou esse trabalho. E a responsabilidade? O perito deve conhecer as responsabilidades sociais, éticas, profissionais e legais a quais está sujeito no momento em que aceita o cargo para a execução de uma perícia contábil. Essa perícia pode ser judicial, extrajudicial ou até mesmo ser arbitral. Mas ele vai ter que perceber, ele vai ter que detectar que ele tem que estar em conformidade com toda a responsabilidade social, ética e profissional para poder exercer essa atividade. Lembre-se, aluno, que nós estamos falando, quando nós falamos de ética, nós estamos falando tanto do que tange a parte profissional, administrativa, aquilo que é nos dado, as diretrizes, como também aquilo que é nosso, que é introspectivo, ok? Aquilo que é personalidade, aquilo que é caráter, que nos molda, a nossa formação familiar, religiosa, tudo isso faz também com que o profissional possa estar executando. Então se é uma instituição não filantrópica de uma determinada religião e você é de outra, ou se você não tem familiaridade, ou se tem também, você tem que declarar que não está apto para poder exercer essa atividade, ok? Bom, alunos, a partir do momento que você encontra essas características, você se enquadra, não tenho nenhum impedimento legal, eu tenho condições técnicas, não tenho nenhuma situação que pode me deixar suspenso, fui nomeado e eu vou exercer. Aí vem o honorário. Um dos principais atrativos para os profissionais da perícia é o honorário. Um honorário muito bom, ok? E esse honorário só vai se dar se você tiver todas as características que nós conversamos até agora. Mas, professor, tem alguma particularidade do honorário? Algo que eu preciso saber? Como que eu vou cobrar? Qual é o valor? Quanto se ganha? Vamos comigo, que nós vamos conversar um pouquinho sobre o honorário. Bom, quando você é convidado, quando você é selecionado a ser o perito de determinada causa, você vai elaborar a proposta de honorário. O perito deve considerar os seguintes fatores para poder executar o seu plano, né? Para que você possa apresentar a sua proposta de trabalho, a sua proposta de honorário. Primeiro, a relevância. Ok? Quanto que é relevante? O vulto, o risco, a complexibilidade, a quantidade de horas, o pessoal técnico, o prazo estabelecido e a forma de reconhecimento, entre outros fatores pessoais e não pessoais. Professor, o que o senhor quer dizer? Eu quero dizer, aluno, que o honorário você tem que levar em consideração esses critérios, essas características, mas o honorário é variável, ok? Não quer dizer que toda a ação você vai ganhar o mesmo valor, porque depende de muito, quantas horas, qual é a situação, se é uma situação mais específica, se eu tenho que me aprofundar, se eu já tenho uma bagagem, se eu tenho condições, eu preciso estudar, ou se eu vou ter que me locomover, se eu vou ter que ir na empresa.
enfim, seja pessoal ou não pessoal, tudo que envolve a operacionalidade que você vai ter que ter para exercer, você tem que custear, montar o seu custo, montar o seu mapa de custeio para executar. Então, por que eu digo que a perícia é um dos principais atrativos para a perícia é o honorário? Porque ele é variável. Muito bem, alunos. Chegamos à parte da nossa aula que nós vamos para um vídeo e logo nós voltaremos. Olá, bem-vindo de volta a mais uma aula de perícia e nesse vídeo, que vai ser um vídeo rápido, eu vou falar sobre quesitos complementares. Por que é importante você saber o que são quesitos complementares? Porque você, recebendo essas novas indagações, pode ou não fazer uma oferta de novo valor de honorário. Então vamos lá, você teve a intimação para iniciar a prova, produziu o laudo, respondeu aos quesitos principais e entregou o seu laudo. A corte intimou as partes para que elas analisassem o teu laudo e elas, por algum motivo, ou o juiz mesmo, por algum motivo, não conseguiu concluir ou compreender o seu laudo, algumas coisas não ficaram muito claras e eles apresentam novos quesitos ou quesitos complementares para que você responda. E aí você tem que ficar atento se são quesitos complementares mesmos ou se são novos quesitos, novas perguntas que não se trata de tirar dúvidas, mas são de fazer que você produza novos conteúdos. Entendendo que são quesitos muito extensos e que vão exigir muito trabalho, pode-se apresentar uma nova petição de honorários. E aí o juiz vai decidir se defere ou não, enfim, é uma disputa dentro de um processo, é um rito processual que tem que ser cumprido. Então, fazer essa análise, se esse quesito complementar é um quesito que vem para complementar uma resposta ou se é uma pergunta nova, que traz uma resposta nova. Em sendo uma pergunta nova, você pode pedir a impertinência do quesito ou uma nova proposta de honorários. Muito bem, alunos. Então nós vimos ali algumas características também do honorário, ok? E é importante ressaltar que ele é variável, tem que ter muita atenção, você tem que entender toda a logística que você vai ter para poder executar o trabalho e aí assim apresentar. Professor, então quer dizer que o honorário, nós que vamos apresentar a proposta, sim, como qualquer outro profissional. Se você for um contador que tem um escritório e vai num novo cliente, você vai fazer a sua proposta de trabalho, né? Na mesma proporção, o perito, na mesma proporção, o auditor, enfim, né? Na verdade, aí todas as áreas, você que seja autônomo, né? Todas as áreas, você que vai apresentar a proposta. Diferente de quando você é funcionário, que já tem o seu salário base ali, né? A vaga de emprego é para salário X. Nesse caso, não. Nesse caso, como você é autônomo, você que vai fazer a proposta. Ok? Muito bem, alunos. E aí, nós vamos falar um pouquinho agora, entrando nessa reta final da nossa aula, sobre os procedimentos da perícia. Acompanhe comigo. Bom, os procedimentos periciais contábeis visam fundamentar o laudo pericial contábil e o parecer técnico contábil e abrange, total ou parcialmente, segundo a natureza e a complexibilidade da matéria, a complexidade de um serviço específico, ok? Então nós temos aqui como característica de procedimento essa seja total ou parcial, mas essa complexibilidade na materialidade, okay? Aquilo que a empresa tem, aquilo que é o trabalho específico. E quando fala de procedimentos da perícia, nós voltamos para as normas brasileiras, ok? Quando nós falamos de perícia, nós falamos de roteiro, nós falamos de procedimento, roteiro. E entre vários roteiros, nós temos alguns específicos. Lembre-se que o perito, assim como o auditor, vai estar trabalhando com a rotina contábil, com as práticas contábeis. Mas os procedimentos da perícia: realizar exames, vistorias, indagação, investigação, arbitramento, mensuração,
a avaliação e, por fim, a certificação do fato a ser estudado, ok? Professor, e o que é o exame? Bom, o exame é a análise de livros, registro de transações e documentos. A vistoria já é a diligência, que o objetivo é a verificação e a constatação de situação, coisa ou fato de forma circunstancial. Ok, aluno? Muito bem. Aí nós temos, no que tange a indagação, é a busca de informações mediante a entrevistas com conhecedores do objeto ou de fato relacionado à perícia. A investigação é a pesquisa que busca trazer ao laudo pericial contábil ou parecer técnico contábil o que está oculto por quaisquer circunstâncias, ok? Então nós vamos revisar, nós vamos verificar para tentar encontrar o que está oculto na situação específica que nós estamos trabalhando, ok? Lembre-se que a perícia é algo específico de um fato. O arbitramento é a determinação de valores, quantidade ou a solução controvérsia por critério técnico científico. Já a mensuração é o ato de qualificação e quantificação física de coisas, bens, direitos e também obrigações, ok? Então, essa aqui nós temos alguns procedimentos que nós temos com relação à perícia. E por último, mas não tão importante, a avaliação é o ato de estabelecer o valor de coisas, bens, direitos e obrigações e também despesas e receitas. Já a certificação é o ato de atestar a informação trazida ao laudo ou ao parecer pelo perito. Então, entre todos os procedimentos que nós vimos, aluno, esses aqui são os principais, aquele que nos vai dar segurança para a realização do procedimento, ok? Então, nós temos ali o procedimento contábil, nós temos tudo que está envolto a operacionalidade da perícia e aí nós temos alguns aspectos legais. Então, nós vamos agora conversar um pouquinho sobre... Nós já vimos toda a operacionalidade, quais são os critérios, nós vimos os procedimentos e agora nós vamos ver os amparos legais. Acompanhe comigo no quadro. Bom, aluno, no que tange a determinação do Código Civil sobre a perícia contábil, o artigo 156, o juiz será assistido por um perito quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico, ok? Inciso 1º, os peritos serão nomeados entre os profissionais legalmente habilitados e os órgãos técnicos ou científicos devidamente inscritos em cadastro mantido pelo tribunal ou qual o juiz está vinculado, ok? Então, ele primeiramente tem que estar registrado no órgão federal de contabilidade, ele vai ter depois de estar habilitado aonde o juiz está trabalhando, tem que ser tem que depender de um fato que necessita de um conhecimento técnico, e aí o juiz, quando percebe que precisa de um auxílio de um técnico, convoca o perito, e esse perito vai estar lá mediante ao seu pré-cadastro mantido e atualizado no tribunal ou em qualquer situação em que o juiz faça parte, que ele esteja vinculado. Já o inciso 3º traz: os tribunais realizarão avaliações e reavaliações periódicas para a manutenção do cadastro. Então, você fez o cadastro uma vez, foi convocado e você tem que sempre estar atualizado. E também será avaliado e reavaliado sempre que necessário, considerando a formação profissional, a atualização do conhecimento, e depois nós vamos ver que existe uma educação continuada, ok? E a experiência do perito interessados. Então, tudo isso leva em conta.
do que ele precisa para manter atualizado, tudo que ele precisa para se manter no mercado, para que ele possa se manter à disposição do juiz. Então, isso não quer dizer que eu peguei uma perícia esse ano e o ano que vem eu vou estar ali pronto. Não, você precisa ter sempre atualizando, estar disponível, ok? Sempre executar o trabalho com excelência, com profissionalismo, com ética, com técnica, para que nas avaliações e nas reavaliações você se mantenha competitivo, que você se mantenha no mercado de trabalho, que você se mantenha como profissional requisitado. Na localidade onde não houver inscrito no cadastro disponibilizado pelo tribunal, a nomeação do perito é de livre escolha pelo juiz e deverá recair sobre profissional ou órgão técnico ou científico comprovadamente detentor do conhecimento necessário à realização da perícia, ok? Ainda, alunos, no seu artigo 157, o perito tem o dever de cumprir o ofício no prazo. Então, olha só, aluno, isso é importante, ok? Além de se manter atualizado, além de se manter numa educação continuada, quando você for convocado, apresentar o seu honorário, for selecionado, começa a ter os seus critérios, começa a ter as suas particularidades, ainda mais, começa a ter as suas obrigações. Ou seja, o primeiro, cumprir o prazo, ok? O juiz vai te dar um prazo e você vai ter que cumprir. Empregando toda a sua diligência, podendo excusar-se do cargo alegando motivo legítimo, ok? Então você foi convocado, eu não posso porque eu tenho um casamento. Não, você tem que apresentar um fato comprovando e deixando bem claro que você não está apto naquele momento. Até porque, se você negar uma, duas vezes, o juiz vai procurar um outro profissional, ok? A escusa será apresentada no prazo de 15 dias, contando a data da intimação, da suspensão ou do impedimento, supervisionando sob pena de renúncia ao direito e alegá-las, ok? Então você vai ser convidado, você vai ter um prazo e você tem que apresentar a sua renúncia mediante aquilo que efetivamente é constatado e é permitido, ok? Te dá segurança para poder dizer não ao trabalho, né? Por quê? Porque você já está ali cadastrado na base. Não foi aleatoriamente. Se você deixou ali o seu cadastro, se você deixou ali o seu currículo, você já tem ali pré-definido, é que você está apto para exercer. Quando é convocado, você precisa ter zelo, ok? Para aquela convocação. Você precisa ter cuidado, dar atenção. Por mais que há impedimentos, você também tem que ter zelo até em dizer não, até em dizer que não está apto para poder realizar aquele trabalho, ok? E por último, aluno, no seu artigo 158, o perito que por dolo ou culpa prestar informações inverídicas responderá pelos prejuízos que causar a parte e ficará inabilitado para atuar em outras perícias no prazo de 2 a 5 anos, independentemente das demais sanções previstas em lei, devendo o juiz comunicar o fato ao respectivo órgão da classe para adoção de medidas administrativas sobre este profissional. Então, aluno, além de, se você, por algum motivo, né, o perito apresentar informações distorcidas, além de ações civis, ok, que ele pode correr, vai sofrer sanções administrativas e depois pode ficar de 2 a 5 anos para poder exercer a atividade de perícia novamente. Além disso, desses requisitos que são legais, desse amparo legal, quando há essa situação, provavelmente o juiz vai demorar, vou tentar trazer aqui para você de uma maneira bem clara, ele vai demorar a ter confiança de convidar aquele perito de novo. Porque o juiz, quando ele vai nomear, ele também tem essa característica de confiar no trabalho, de confiar na pessoa, da postura profissional. Eu digo que a postura profissional ela está em todo o ambiente.
Não é só ser profissionalismo, ter profissionalismo lá no ambiente de trabalho, mas também quando você estiver no lazer com a tua família, quando você estiver num ato social, num ato religioso, ou qualquer momento da sua atividade, você tem que ser profissional, porque as pessoas estão te olhando, né? Você está sempre sendo avaliado. Olha, ali não é o perito. Quando nós trabalhamos com técnica, né? Quando nós trabalhamos com algo que não é, sempre estamos expostos à mídia ou qualquer outro fato desse tipo, sempre você vai levar no seu sobrenome a tua profissão. Olha, aquele não é o perito Luiz Fernando, aquele não é o professor Luiz Fernando. Então, todos os seus atos, seja pessoal ou profissional, sempre você tem que ter o zelo com a profissão. Eu falo isso para todos os meus alunos. O zelo da profissão ele se dá não somente no âmbito profissional, mas em todo o contexto pessoal. Eu tenho que ser profissional quando eu estiver na igreja, quando eu estiver numa festa, quando eu estiver no ambiente social, no ambiente familiar, porque alguém vai estar me vendo e alguém sempre vai estar falando, olha, aquele é o perito, aquele é o contador, aquele é o professor, aquele é o controller, aquele é o estudante de ciências contábeis. Ok, aluno? Muito bem. Reta final da nossa aula. Neste momento, nós vamos para mais uma atividade e logo voltaremos. Muito bem, alunos. Reta final, vamos junto responder a segunda atividade da aula de hoje. Bom, conforme a norma brasileira de contabilidade, norma técnica de perícia contábil, quais as principais características dos procedimentos para o perito contábil? Bom, de tudo aquilo que nós vimos, visam fundamentar as conclusões, se tiver alguma situação de dúvida, o laudo pericial ou o parecer pericial contábil vai estar ali dando a sua contribuição mediante exames, mediante a investigação, mediante uma análise, para poder apresentar a certificação de aquele ato está a favor de A ou a favor de B. Ok, alunos? Muito bem, chegamos à reta final da nossa aula. E nesses minutinhos finais, eu vou deixar um espaço para que vocês possam mandar suas dúvidas, suas perguntas, e logo nós voltamos para poder responder.
Muito bem, alunos, chegamos à reta final da nossa aula. Mas antes de finalizar, uma dúvida que praticamente todas as minhas aulas os alunos têm perguntado sobre o material, sobre o livro. O livro fala sobre perícia e arbitragem. No que tange à auditoria, nós tivemos aqui todo o material em aula, nós vamos ter material complementar e mais, a biblioteca virtual está cheio de obras lá que vai estar falando sobre auditoria, ok? Muito bem, alunos, chegou ao final da nossa aula, agradeço pela oportunidade de estar com vocês, um grande abraço do professor Luiz Fernando e até a próxima aula.